Fã de esportes, olha, o São Paulo voltou aos treinamentos nesta terça-feira, depois de uma segunda-feira de folga. A atividade foi no período da manhã e o Hernan Crespo começou a trabalhar o time que deve encarar o Atlético Paranaense na quinta-feira pela Copa do Brasil, oitavas de final no Morumbis. A tendência é que ele repita, de certa maneira, o time que vem jogando nessas últimas partidas, né? Com 3 zagueiros, 3 volantes. Ele tem 2 desfalques que vinham treinando aqui, que ele não vai poder contar. Um deles é o zagueiro Ferrarese, que está suspenso porque foi expulso contra o Náutico na fase anterior da Copa do Brasil, e o outro desfalque é o atacante Dineno, este porque já jogou a competição neste ano pelo Cruzeiro, então não pode entrar em campo. A lista de desfalque é bem maior do que isso, mas os outros nomes já não vinham sendo trabalhados por ele porque estão no departamento médico. Estou falando do Oscar, do Caleri, do Lucas, do Luiz Gustavo, do Rian e também do Luca. Eles estão fora, não vão entrar em campo, não vão ser relacionados para esse jogo. A gente imagina, né? A gente está atrás de informações, então a gente imagina que para o lugar do Ferrarese deve jogar o Sabino, e o Dineno não vinha sendo titular, então não é uma grande dor de cabeça para o Crespo. Acontece que o Crespo deu uma dica que sim, deve ter algumas mudanças. Na coletiva, depois da vitória por 3-1 contra o Fluminense pelo Brasileiro, ele disse que o time vem meio desgastado, até pela intensidade de jogo, né? A gente vê que é um São Paulo muito intenso, a todo momento construindo jogadas, buscando o gol adversário. Mesmo já vencendo no placar, não deixa de fazer isso, e obviamente que isso gera um desgaste, e ele manifestou essa preocupação. Dos 5 jogos com o Crespo, 4 jogadores foram titulares sempre com ele. Eu estou falando do goleiro Rafael, do zagueiro Arboleda, do lateral direito Cedric Soares e do meio-campista Marcos Antônio, que ao lado do Luciano é um dos destaques positivos do trabalho do Crespo. O Crespo de fato recuperou eles na temporada. Hoje a torcida conta com eles no time titular, porque sabe que eles têm feito a diferença, né? O Luciano mesmo são 3 assistências e 3 gols sobre o comando do Crespo, enquanto que o Marcos Antônio são 2 assistências já sobre o comando do Crespo. Essas são as informações aqui, a gente continua atrás de informações para tentar desvendar qual deve ser o time titular do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Tá bom, Glaucia? Um abraço, um beijo para todos vocês aí. Vai acontecer, acho que o dilema é que no ano passado a situação do brasileiro nunca foi preocupante, né? Então, é até curioso, porque o ano passado, no momento em que o São Paulo só teve o brasileiro, não depois das eliminações, também depois das eliminações, naquele trechinho que começa com aquele jogo contra o Vasco no Brinco de Ouro, que eu já fiquei pé da... Na verdade, começa em Brasília contra o Corinthians, aí tem o percalço Cuiabá, aí tem uma pausa, o Zubeldia volta, mexe na estrutura, tira lá o Rafinha, o Rato, e o time tem uma sequência boa que volta ao sexto e aí larga de vez quando garante o sexto. Teve esse período, mas digo aquele período da Copa América, em que só teve brasileiro, aí o São Paulo faz um Jandrei no gol, hein? Não sei como. Faz uma campanha muito boa, um esticão, uma gordura até chegar nas Copas. Então, ano passado, quando o São Paulo chegou nas Copas mata-mata, ele estava no Brasileiro com essa questão. Se eu rodar, eu ainda tenho tempo de ir para Libertadores. Agora vai ser mais difícil. Tem menos jogadores. Tem mais, mas é aquilo. Para mim, esse grande dilema é lidar com a frente tripla. Acho que cada vez mais os concorrentes, com muito mais recursos, entendem que para lidar com frente tripla precisa de muito jogador. É o que está fazendo o Flamengo, o Palmeiras e tudo mais. Então é um cobertor curto. E espero que, sei lá, algumas novidades, sei lá, quem sabe a maré de contusão vira um pouco, que o Lucas volte a jogar daqui a um tempinho. Mas independentemente que o Luiz Gustavo possa voltar a jogar. E o lateral e o zagueiro tem que chegar. Isso não é inegociável, né? A questão é que nunca serão jogadores que você fala, pô, chegou um lateral que realmente vai brigar para ser titular. Isso sempre você só vai descobrir depois, porque a capacidade que São Paulo tem de contratar é de jogadores que sempre chegarão como um ponto de interrogação, né? E vamos ver. Acho que todos esses que chegaram, né? Acho que o próprio Enzo Dias, o Cedric Soares, né? E os caras que estão sendo super úteis, né? Imagina se não tivesse esses 2 laterais. Até porque não tem outros. Exato. Com o Endo, agora o Endo começou a jogar, né? Porque o que a gente esperava é que ele tivesse chegado bem antes, né? Se soubéssemos isso, não precisava nem ter envolvido os outros jogadores na negociação. Deixa a hora que ele estiver livre no meio do... Pois é. Dos que estão fora, que devem voltar esse ano, Oscar e Lucas, se tivesse que escolher um cara para voltar, você escolheria quem? Lucas. Eu também, tô com você.
Acho mais decisivo, talvez. Acho que Oscar, ele por enquanto... É que assim, eu vejo o Lucas, ele tem um potencial de pegar uma bola sozinho e resolver um jogo. Concordo. Driblar 3 caras, chutar Decisivo. e fazer o gol. Cara decisivo. O Oscar, ele sempre vai depender do passe. São características diferentes, eu acho. Complemento das jogadas. E acho que o time tá montado pro Lucas entrar no lugar do Alisson. Isso que eu ia te eu perguntar. vejo assim, voltou... Porque você falou meio. Então, que o Dorival não conseguiu acomodar Lucas e Luciano, certo? Uhum. Entrou Luciano suspenso, entrou o Lucas, foi o time do título da Copa do Brasil, o Luciano virou reserva. Aí o Ramos foi negociar e tal. Aí o Carpini penou com isso. O Zubeldia conseguiu, justamente nesse esticão brasileiro e Copa. Lucas de ponta. Não pode jogar na ponta. Jogou na ponta direita, jogou na ponta esquerda. E o Luciano atrás do Caleri. Conseguiu daquele período. Aí esse ano já teve a questão, veio o Oscar, quarteto, aí teve a dificuldade e tal. Você acha que, olhando o time atual, se o Lucas voltar, ele ocuparia o lugar do Alisson? Mas você acha que aí ele não dividiria o time em 2, como ficou algumas vezes? Cara, Luciano não viria mais para trás automaticamente? Eu acho que não, justamente porque a gente tem os alas e os volantes fazendo esse preenchimento. Certo. É diferente de um 4-2-4, que a gente tem o lateral mais recuado, tem que fazer a primeira linha, não vai para essa linha da frente, os 2 volantes e aí aquele buraco que o Luciano tinha que preencher sozinho. 3-4-3. Exatamente. Certo. E eu acho que o Alisson tá fazendo muito esse papel. Você vai ver ele marcar, ele vai dar o primeiro combate lá no zagueiro. Né? Tá ele tentando entrar na área. Exatamente. Então acho que o Lucas entraria nesse papel. A dificuldade talvez surja quando tiver Lucas e Oscar. Porque sim. Aí talvez... Vai voltar de novo aquela discussão. Talvez teria que jogar com o Oscar nessa posição e o Lucas no lugar do André Silva fazendo dupla com o Luciano. Certo. Talvez uma coisa assim. Porque o Crespo já... A alteração que ele faz tirando o André, colocando o Ferreirinha, me dá um sinal de que ele joga com 2 atacantes. Sim. Independente de ser um referência, um ponta. É o Ferreirinha jogando. Então assim, essa dupla pode ser Lucas e Luciano. Essa dupla de ataque. Pode ser André e Lucas, pode ser Ferreirinha e Luciano. Então isso me leva a crer que, vindo o Lucas primeiro, que ele vai voltar teoricamente antes do Oscar, né? Hoje até vi que ele começou a transição física já e tal, provavelmente volte para Libertadores. Eu imagino que quando ele tiver realmente 100%, nesse mesmo esquema você saca o Alisson e coloca o Lucas para fazer esse papel que o Alisson tem feito, esse meio que todo campista ali na frente dos 2 volantes. Na hora que voltar o Oscar tem uma dificuldade um pouco maior, porque aí eu só vejo a possibilidade de você jogar o Lucas pra frente e o Oscar como camisa 10. Perderia um pouco de dinâmica no meio, sem dúvida nenhuma, porque o Alisson e o próprio Lucas têm uma característica muito mais de mobilidade do que o Oscar. O Oscar é mais de ir pegar a bola, passe curto, vai atrás e não sei o que, dar lançamento. Mas acho que daria pra jogar assim. Esse sistema de 3 zagueiros favorece um pouco isso, eu acho. Então. Vamos supor que todo mundo voltou. Voltou o Lucas, voltou o Oscar. É possível isso que eu vou falar? Jogaria Oscar, Luciano e Lucas na frente. E o Oscar, não como o cara atrás dos atacantes, mas como ele jogou algumas vezes de segundo volante. Volantão? E o Marcos Antônio mais adiantado. Ou o Bobadilha, que chuta bem, não sei. O problema de você ficar... Faceiro demais. Não é nem isso. Acho que assim, qual que é a coisa mais interessante do Marcos Antônio e do Bobadilha? Eles vindo de trás. Né? Se você coloca o Marcos Antônio na função do Alisson, você perde o que o Marcos Antônio tem de... Que é o motorzinho, que é o motor. Sabe, é essa tentativa de encaixar os melhores tecnicamente a força. Mas não tem que encaixar, não. Então, mas aí que tá. Mas o Oscar, a posição dele é no banco. Então, mas aí o mundo como ele é. Imagina, agora tem o Oscar e o Lucas, os 2 vão ser banco, porque vai jogar o Alisson e o André Silva. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, gente, a gente não teve os 2 o ano inteiro. Eu sei, mas não, uma hora vão por isso que eu acho que é meio que... se eles jogarem juntos, vai ser momentos pontuais, específicos. Assim. Então, mas aí o Crespo vai precisar ter... Mas isso seria um mundo ideal. Até que ele tem. Nós não estamos falando de 2 jogadores que arrumam encrenca também, né? Não. Mas eu digo assim, por exemplo... Não, mas a torcida pode arrumar encrenca pra eles. 0-0 contra o Vitória no Morumbi, os times precisam ganhar.
O Lucas no banco. Você acha que a torcida vai falar o quê? Não, o Lucas vai falar não, que não fica no banco, não é que ele não quer ou ficar o no Oscar, banco. ou quem quer que seja. O Oscar chama, não tem a torcida esse, chama. Mas pensa o seguinte, o Oscar, a previsão é de 1 a 2 meses, né, de retorno. Como vai estar o time lá vai quando estar ele classificado, voltar? não vai estar... Então o Lucas já é uma coisa que a gente consegue já, né, olhar aqui daqui uma semana, no máximo 10 dias, e tá voltando. Fala-se em 6 de agosto, né? Tá aí já, pô. Fala-se pra ele pronto pra Libertadores, tá na Libertadores. A notícia que o Gustavo deu agora, é do treino de hoje de manhã, o Lucas iniciou a transição pro campo. É bom a gente esclarecer o seguinte, que ele já estava treinando normalmente com os jogadores. Exato. E aí ele sentiu. Aí volta. Aí ele fez a infiltração. Aí voltou 10 casas. Aí essa inicia a transição pro campo, ele já fez isso algumas vezes desde que ele se machucou. Então torcer, rezar, como disse o Crespo, para que, com infiltração ou não, ele consiga voltar a ser relacionado nesse processo até... E também tem isso, né? Talvez ele não consiga, voltando, começar um jogo de cara. Talvez em Medellín ele esteja com opção no banco. E aí seja colocando... Mas enquanto o Gustavo falava, eu pensava, né? Esse sistema que eu adoro, de 3 zagueiros, esse novo encaixe... é muito curioso como é o futebol, né? Hoje, pro São Paulo, fazem muito mais falta um lateral direito e um zagueiro do que qualquer atacante ou meio. Você entendeu? Nós estamos falando de 1000 possibilidades. A gente não falou do Ferreirão, a gente não falou do Tapia, a gente não falou do Dineno, a gente não falou do Ferreirinha, a gente não falou, né? Do Rodriguinho. Eu tenho uma... Precisa... A forma de jogar encaixou de mais uma opção na zaga e uma opção do lado direito. Então, enquanto não chega essa opção do lado direito, o Alisson não pode ser testado ali? Eu ia falar isso. Vocês acham que dá? Sabe o que eu ia falar? Se eu tivesse... Como ele foi bem por ali, mais rápido. Se eu tivesse um tiro de contratação, eu traria um zagueiro. Eu acho mais que atacante, mais que um lateral. Ah. Porque é mais ou menos na linha do que o Arnaldo falou. O time tá jogando de uma forma tão encaixada com 3 zagueiros que eu não posso correr o risco de não ter um zagueiro para colocar os 3. Perfeito. E é muito mais difícil você improvisar um na zaga do que na ala. Se fosse na lateral, puta, é o Cedric só ele, né? Não tem como eu improvisar o Alisson de lateral, o Ferreirão de lateral. Na ala eu tenho. Não é o ideal? Não é. Mas é muito mais fácil eu promover o Mike como um ala do que como um lateral. Na zaga não tem o que fazer, cara. Eu vou pôr quem? O Pablo Maia de zagueiro? Vou pôr o Enzo Dias de zagueiro? Sim. Entende? Você tem razão. Então eu acho assim, por mais que na zaga a gente tenha um quarto reserva, que é o Sabino, porém, para um esquema com 3 zagueiros é muito pouco. Né? Então se fala assim, cara, isso tem que escolher um reforço. Eu traria um zagueiro antes do ala. Porque você ia se virar com para ter a certeza de que eu vou ter o esquema protegido. Né? Porque é mais fácil improvisar. Porque veja bem, um jogo do Juan foi... Um jogo em que a gente precisa atacar muito, um Ferreirão de ala direita trabalhado ali não muda tanto em relação à característica que ele está acostumado. Talvez a gente perca um pouco na marcação, mas ele vai explorar o corredor ali como ele faz na ponta. O Crespo colocou o Bobadilha alguns minutos ali, que para mim não colocaria, porque aí tirar o Bobadilha do meio de campo, mas o Alisson, que é um cara que está meio que sendo esse coringa, de repente... Já Mike, foi ponto uma vez na vida, né? Entende? Então, assim, eu acho mais fácil se preencher um buraco ali numa ausência do Cedric do que você preencher na zaga, que, cara, quem que a gente tem? Sem o Luiz Gustavo, né? Porque quando o Luiz Gustavo voltar, de repente ele faz esse terceiro zagueiro. Mas sem ele, quem a gente teria pra fazer ali? Não tem. Sim. Né? Esse é um problema. E hoje você tem... então, com o mesmo elenco, entre aspas, sempre, você vai... E uma nova forma de jogar, você vai descobrindo novas lacunas e alguns excessos. Que para esse time é um luxo. Então, o volante. São Paulo tem ficado com 3 primeiros volantes no banco. Porque eles não vão jogar nesse sistema. Eles precisam fazer mais do que só o pente fino. Inclusive o Pablo Maia. Então, Pablo Maia, Negruti e Luan. Você fala, cara, quando esses caras vão jogar? Aonde? Né? Não é na lateral. Mas só então, você acha que o Alisson seria uma possibilidade? Eu tenho receio, eu tô com o Arnaldo nessa. Um improviso total, assim, mas eu acho que não foge tanto do que ele já fez na carreira.
Que ele era ponta, né? Um ponta direita ali. Eu acho que o que a gente perderia muito num improviso com Alisson e Ferreirão, ou até com o próprio Mike, o Mike fisicamente ele é muito forte. A questão é a inexperiência de ter acabado de subir. Foi machucar justo quando o Crespo foi dar essa intertemporada, que poderia ter preparado, né, ele um pouquinho mais e tudo mais. Só que assim, a gente tem 3 zagueiros atrás protegendo. Então, de repente, você vai colocar um Mike na direita, você coloca um Pablo Maia de volante para fazer um pouco mais essa cobertura. Você tem formas de proteger. O Alisson seria mais ou menos isso. Você ganha um cara ali meio que do meio para frente para fazer um corredor que ele já fez na carreira, e ali a preocupação maior seria um pouco na parte defensiva, mas o Alisson também não compromete não, cara. Né? Jogou de primeiro volante depois da lesão do Pablo, longe de ser o mundo ideal, mas imagina que perdemos lá, que nem o Arnaldo falou, o Ferrarese está suspenso para quinta e o Alan Franco está suspenso para domingo. Vamos imaginar que alguém pega uma gripe, eu não vou nem falar lesão, vou falar uma gripe, e não consegue jogar. A gente tem que mudar o esquema, cara. Aí você pegar um jogo desse, treinando com 3 zagueiros e tudo, você ter que mudar o esquema, ou fazer uma improvisação na zaga para poder manter o esquema, aí eu acho que, puta, o risco é muito alto. O menino da base, o zagueiro, ele é o Igão, né? Eu tô perguntando, Ronaldo William. E o Igão? Então, o Igão, que é mais... Ele não é dessa geração, né? Não é da geração do Rian, do Ferreirão, do Henrique, então é mais jovem. É mais jovem. O Igão é mais jovem. Tem quantos anos o Igão? Deixa eu ver, 18? 18, por aí. Ele vinha sendo preparado para o Zubeldia um pouco mais à frente, né? Ele não é tratado pelo Alan Barcelos nem como titular do Sub-20. Então ele não costuma ser titular do Sub-20. Ele entra, às vezes sai, joga aquele Loss, joga outro, Osório. Então, Isaac, assim, acho que foi Isaac, né? Isaac. Ele não tá nem treinando com os profissionais mais, né? Mas e qual seria o zagueiro da base que estaria mais próximo? Ninguém? Não teria. Agora não teria alguém, por mim, a gente pronto. Porque falha, hein? Pois é. Falha aí. Então, mas tem umas coisas assim, o São Paulo tinha um zagueiro, é que foi campeão da Copa São Paulo, esquece. O zagueiro titular, Cauê, alguma coisa assim, Cauê? Foi embora. No meio da Copa São Paulo, você lembra disso? Lembro. O cara era titular, meio capitão do time e tal. E na final, né, Arnaldo, o São Paulo tá perdendo o jogo contra o Corinthians, o Lucas Loss fazendo um jogo muito ruim, o Alan Barcelos recua o Negruti de zagueiro e coloca o moleque Pedro Ferreira, se não me engano, como meia, o São Paulo domina o jogo. Eu não sei, eu vi isso algumas vezes na Copa São Paulo acontecer, quando o São Paulo tava perdendo e tal. O Negruti, que é um jogador mais pesado, mas é um jogador que tem presença, ele não desguarnece. Não sei se seria uma possibilidade, não sei se alguém falou pro Crespo, mostrou o Negruti de zagueiro pro Crespo alguma vez. O Luan acho muito baixo, muito pesado pra zaga. O Negruti já tem uma estatura, talvez pudesse ser uma opção para uma zaga, mas é difícil. O Pablo, né? Mas assim. O Pablo foi uma vez com o Rogério, não foi um desastre na zaga, uma coisa assim? Quem que foi? Foi uma linha de 3, deu uma... Nossa senhora, foi um... Na verdade, o volante único que prestaria na zaga é justamente o que não pode jogar, que é o Luiz Gustavo. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, você que nos assiste aqui pelo canal Arnaldo Tironi, você se inscreva no canal 3 Zagueiros, por favor, vai lá, abre uma aba aí no seu device. E o oposto também, né? Se assiste pelo 3Z, se inscreva lá no canal Arnaldo Tironi. Quero fazer umas perguntas aqui, aproveitando a formação do Gustavo em Direito, que estuda as leis, para falar um pouquinho sobre uma pauta aí que está fervendo nos programas esportivos, né, dos quais a gente participa também, que é a questão da cera do goleiro. Né? Existe... Você podia falar um pouco para nós o espírito das leis. Exatamente. Né? As leis, muitas vezes elas são... O espírito é mal descrito pelas palavras. Exatamente. Né? E daí entender-se o espírito da lei. Isso tem a ver com São Paulo, porque mais milongueiro que o próprio Léo Jardim é o Rafael, né? Em números. É o cara que mais cai e para o jogo no Campeonato Brasileiro. A gente sabe muitas vezes que não aconteceu nada, que é para parar um jogo, né? Como é que você vê isso, Gustavo, à luz desse conceito? E você gostou da atitude do árbitro de dar os 2 amarelos e tirar o Léo Jardim do jogo?
Cara, sinceramente, sim. Nesse sentido de que o goleiro não pode usar da prerrogativa que ele tem de ser atendido dentro de campo para simplesmente sentar e falar, eu quero atendimento. É muito difícil a gente chegar num ponto de identificar, falar, não, o árbitro então vai poder olhar e falar, machucou ou não machucou. Mas assim, tem casos que é evidente que o cara não tá sentindo nada, né? Então, nesse caso do Léo Jardim, ele veio várias vezes, tô te dando amarelo. Levanta, e aí o Diniz atrapalhado com as substituições lá, gritando e não sei o quê. Você vai ficar sentado aí, eu vou te expulsar. E acho que o Léo Jardim nunca na cabeça dele passou que não vai expulsar nem a pau. Esse cara não vai cumprir a lei, nem a pau, né? vai expulsar. E foi lá e expulsou. Então talvez isso, junto com a regra dos 8 segundos lá, quando o goleiro pega na mão, talvez sejam medidas que vão, tipo assim, privilegiando um pouco mais o correr do jogo, né, cara? Porque a gente já tem um espetáculo no Brasil totalmente prejudicado por gramado, calendário, arbitragem, e a hora que você coloca a cera ainda nesse pacote, fica um produto, né, vamos dizer assim, muito, muito ruim, né? E então, nesse sentido, cara, até gostei. Claro que vai ter situações em que o goleiro vai falar, mas eu tava machucado. Aí abre-se, né, os extremos aí, né? Mas nesse ponto em específico, eu acho que sim, porque eu acho que a cera, cara, não só do goleiro, né? O cara, mãozada no peito, cai com a mão na cara, aí um monte de coisa que você fala, puta, cara, não é legal, né? Então, acho que nesse caso, acho que o Léo Jardim não achou que o juizão ia ter peito para expulsar. E é tão canalha isso, porque é se aproveitar de algo que é para protegê-lo. Isso, né? sim. Se o goleiro caiu, machucou, para tudo, né? Não acontece isso sempre, né? Não. Se cai o zagueiro aqui, o jogo corre e tal, só depois. Daí tem aquelas brigas por causa de fair play e tal, que também os jogadores usam o fair play para sacanear, para trapacear, né? Mas no caso do goleiro é isso, se aproveitar de má fé de uma regra que foi feita para protegê-lo. Por isso que é muita sacanagem. Né? E nós temos um goleiro que é o campeão disso aí. Então, isso tem que ser usado com vamos lá. Né? Tem que ser discutido também. Acho que não é bem assim. Não é bem assim, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, o Léo Jardim, a minha grande dúvida era se o Léo Jardim iria para Maceió com o Vasco jogar pela Copa do Brasil. Ele foi. Então, tá relacionado. Então, o exame e tal, não sei o que lá. É ridículo, Vasco. Vamos combinar. É quase que uma comprovação que dá para ele continuar, dá para ele levantar e continuar atuando. Então, eu acho que essa aí. Então, o Flávio de Souza, que como talvez tenha salvado o Zubeldia com aquele pênalti que ele inventou do Vitor Roque, dessa vez, para mim, ele acertou. E aí, né, o Tironi até colocou no programa lá do UOL, a enquete, uma alternativa, tem que expulsar todo mundo a partir de agora. Na verdade, não é expulsar deliberadamente. Ele foi expulso por 2 cartões amarelos por persistir no antijogo, né? Sendo várias vezes alertado. Exatamente, né? Várias vezes alertado, como disse o Gustavo. Então vamos lá, vamos passar para o Rafael. Primeiro, a estatística é que ele foi o goleiro que mais interrupções e tempo ganhou com interrupções. Ele também foi o goleiro que mais jogou partidas, porque o São Paulo fez todas as partidas. Então, se você fizer a média de outros, inclusive do Léo Jardim, por jogo, talvez eles tenham mais tempo de cera do que o Rafael. Não acho o Rafael um bom ator, hein? Não acho que ele é um bom... Porque tem goleiro que é bom ator. O Cássio foi muito bom ator, né? O Cássio ficava... horas lá, tirava o negócio do cabelo, tal. Acho o Rafael, mas a partir desse negócio ele está avisado sim. Mas ele está no grupo dos milongueiros, né? Não, ele tudo pode bem, ser menos do que o Everson mais que então, ele. Eu não estou isentando ele. Ele está nos principais. Eu não estou isentando. Na turma dos principais. Mas ele não é um milongueiro tipo o Everson. Sim. Não, tá bom. Que é um cara, um ator. O Everton também é. O Everton já é uma coisa mais rebuscada, de sintonia com o treinador, eu vou parar para você fazer, de muito longo trabalho. Mas o Léo Jardim foi isso, viu? Porque eu reparei que quando ele sai, o Diniz vai até dar a mão para ele, do tipo assim, cara, você sei que a culpa é minha. Aí o Diniz vai lá na coletiva e dá... Não, o cara não é médico. O Diniz tá tranquilo no Vasco. Mas derrubou o Zubeldia também, o Diniz, né? No final das contas. Mas assim, o que eu acho é que o Rafael está avisado por esse negócio. Aliás, ele está pendurado há um tempão e não tomou o amarelo, não é o vermelho, ele não tomou o amarelo da suspensão há um tempão. E ele se tornou, acho que esse é um detalhe importante, o capitão do São Paulo.
por exclusão, né? Foi saindo um, foi saindo outro, machucado o outro. E que eu também já não. Pra mim, não sei o que vocês pensam. Eu não gosto do goleiro capitão. Por diversos fatores. A não ser que seja uma figura. Então, né? A não ser que seja o Rogério Ceni. Porque eu acho que a minha figura é essa aqui, né? Porque é um capitão que de fato transcendia muita coisa. Sim, o Rafael tá lá atrás e não fala nada. Até se você reparar os vídeos, ele tem adotado os vídeos de bastidores, uma postura, o Luciano muito mais do que ele tinha em todos os jogos. O Luciano virou o dono do time. E a faixa não tem que ser dele? Com mais esse movimento nos bastidores, o São Paulo reforça que vive um novo momento de ambição, de reconstrução com identidade e, acima de tudo, de ousadia no mercado. A possível contratação de Kurt Zouma, um zagueiro de renome europeu, seria mais do que um reforço defensivo, seria um recado ao futebol brasileiro de que o tricolor quer brigar em alto nível, dentro e fora de campo. Zouma, que coleciona títulos e passagens marcantes por grandes clubes da Europa como Chelsea, West Ham e Everton, é um nome que impõe respeito. Versátil, experiente, forte fisicamente e com presença de área menos tanto para defender quanto para atacar. Ele traria ao Morumbis um perfil que falta em muitos elencos brasileiros. O jogador europeu pronto, maduro e ainda com lenha para queimar. E a informação de que ele vê com bons olhos atuar no Brasil só aumenta a esperança do torcedor são paulino. A diretoria, por sua vez, parece atenta a cada detalhe. Crespo, que já vem ganhando a confiança do elenco e da torcida com uma filosofia de jogo clara e resultados positivos, sabe que precisa de peças específicas para transformar o bom futebol apresentado em títulos de verdade. A chegada de um nome como Zouma pode não apenas elevar o nível da defesa, mas também dar mais liberdade para jogadores do meio e do ataque executarem suas funções com mais tranquilidade. E se olharmos o cenário completo, a Movement é estratégica, o São Paulo viu o sucesso de outras equipes brasileiras com reforços internacionais e entende que esse é o caminho. A ideia de trazer um europeu com passaporte de elite e rodagem em competições como a Premier League e Eurocopa é também um passo importante na internacionalização da marca São Paulo, menos algo que muitos clubes brasileiros têm tentado alcançar, mas poucos com sucesso. E não para por aí. Enquanto o Zouma é sondado, o clube também se mantém atento a outras oportunidades no mercado. Com nomes como David Luiz ainda circulando nos bastidores, o São Paulo quer ser protagonista de novo, dentro das 4 linhas nas janilas do transferência e no coração de uma torcida que não aceita mais temporadas de frustração. A pergunta agora é: será que a negociação vai avançar? Será que o São Paulo vai conseguir bater a concorrência e anunciar Zouma como novo xerife do Morumbis? O fato é que as conversas existem. A disposição do jogador também menos e o momento parece ideal para um acerto. O torcedor, claro, já começa a sonhar. E por que não? Um elenco com nomes como Ferreirinha, Luciano, Bobadilla e agora a possibilidade de adicionar um nome do porte de Zouma empolga qualquer um. Crespo tem aos poucos moldado um time competitivo, intenso, com cara, tica, mas um pilar europeu na defesa pode ser o diferencial que faltava para ir além. Agora a bola tá com a diretoria. E com a torcida, comenta aqui embaixo. Você aprova a chegada de Kurt Zouma no tricolor? Acha que o francês pode ser o xerife que faltava para consolidar de vez esse São Paulo competitivo? Ou você traria outro nome para essa função? Queremos saber sua opinião, torcedor. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like para fortalecer a nossa cobertura. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no São Paulo com informação, opinião e aquela resenha de torcedor que só a nossa comunidade tem. O São Paulo está em movimento, e quando esse gigante começa a se mexer de verdade, é bom o Brasil se preparar, porque o tricolor quer voltar ao topo. Até o próximo vídeo.